Ok, deixa eu ver se a gente já está ao vivo. Acho que nós já estamos... Aqui está constando live. Então, pronto. Estamos ao vivo. Estamos entrando, acabamos de entrar ao vivo, gente. Tá, estamos ao vivo já, Júlio. Que alegria. Deixa eu fechar aqui, para não ficar um som duplicado. Gente, como eu disse, estamos num novo sistema, né? Acabou o sistema tradicional do YouTube, então ainda estou aqui um pouco perdido aprendendo, mas cada dia a gente vai melhorando. Puxa, boa tarde para todo mundo que está chegando, né? Agora a gente não consegue mais avisar com antecedência, né? Colocar uma convocatória com antecedência, então as pessoas vão chegando mais aos poucos e... que dia emocionante! Sexta-feira, 2 de agosto de 2019, e hoje, algo que desde novembro eu penso, Júlio Lancelotti precisa vir aqui, o padre Júlio Lancelotti precisa estar no Paz e Bem. Paz e Bem não será Paz e Bem sem Júlio Lancelotti, e finalmente chegou o dia, a gente já vinha conversando de nos encontrarmos e sentar em roda aqui no Paz e Bem para fazer esse diálogo, e hoje chegou o dia, está entre nós, padre Júlio Lancelotti, como eu escrevi aqui, o padre do povo da rua, o padre do povo da rua. Grande alegria, grande honra, Júlio, da gente estar junto. Boa tarde, eu agradeço, Mauro, agradeço a todos que estão nos acompanhando este momento, 5 da tarde, dessa sexta-feira, que é a primeira sexta-feira do mês. Até o meu relógio está tocando, não sei se você ouve, que estamos aqui para poder conversar. Ouvi o relógio ao fundo. Essa transmissão está acontecendo ao vivo pelo canal Paz e Bem, nessa sexta-feira, 2 de agosto, às 5 horas da tarde. Depois fica aqui disponível para você assistir quando quiser. E ela será retransmitida nesse sábado, dia 3, pela Pós TV 247. Sempre juntos, né? Sempre dois canais irmãos, o Paz e Bem e a Pós TV 247. Já tem bastante gente chegando na nossa conversa. A Elvira Gonçalves, a Silvia de Paula Garcia, boa tarde, obrigada, Mauro, e gratidão a você e ao Padre Júlio, ao Padre Lancelotti, quem admiro tanto. Maria José Mendes, a Isa Castro, Maria Bessa, a Luciana de Goiânia, Goiás, Meg Tascá, boa tarde, prazer em ouvi-los, a Heloísa Beraldi, Roxane Magalhães, Neide Torres, Zenaide Maria Bertoldi, Albenira Alexandrina, Estela Ibelli, o reverendo Eduardo Henrique, protagonista importante aqui, reverendo anglicano, e protagonista importante aqui no Paz e Bem, também presente, mandando a boa tarde dele. Olha, gente, vamos chegando, vamos participar da roda. Quem tiver depois questões para apresentar para o Padre Júlio, durante a conversa, eu vou trazendo aqui. Pois bem, Padre Júlio Lancelotti, nossa, pensei tanto em você, Júlio, porque fim de semana passada fui visitar a vigília Lula Livre por conta do encontro de membras e assinantes da TV 247, que é aberto no final, né? Transmitido por o Brasil inteiro. Lá em Curitiba, esses encontros estão acontecendo em vários lugares do Brasil, né? Estão sucedendo mensalmente. E no sábado passado foi em Curitiba e a gente passou, a parte expressiva do encontro não aconteceu na reunião do encontro, aconteceu lá na vigília Lula Livre. E aí fui conversando com as pessoas, entendendo o que era a vigília, e olha que coisa curiosa, um dos lugares onde acontece, porque tem a vigília, que é em frente à Polícia Federal, você conhece, né, Júlio? Você esteve lá? Tem o Espaço Marielle Franco, e tem uma creche que foi alugada. Nesta creche tem uma cozinha, que gente, é tudo na gratuidade, lá nada é cobrado, tudo é sustentado pela gratuidade do povo pobre, né? As pessoas fazem doação, vão levar comida, mandam dinheiro, é tudo, as entidades, né? O PT, os sindicatos, o MST, vai juntando, e aí tudo é depois distribuído na absoluta gratuidade. Então, tem uma cozinha que às vezes solta até 1000 refeições, quando tem muitas delegações ali para sustentar a vigília. E aí, uma das coordenadoras me contou o seguinte, Júlio, todo dia, né, os moradores de rua de Curitiba começaram a saber que tem esse almoço ali, que sai todo dia. Então, todo dia ela falou, Mauro,
vem 15 moradores de rua, fazem fila aqui, pegam a marmita e sentam aí na calçada e ficam comendo. E eu falei, mas isso tem... Eu lembrei de você na hora e falei, mas isso tem tudo a ver com o Júlio, padre Júlio Lancelotti, e com o nosso presidente Lula. Porque tem uma característica, eu não sei se as pessoas sabem, quando o Lula era presidente, todo Natal o Lula ia para São Paulo passar na pastoral no povo da rua, num encontro com moradores de rua e catadores, que eram organizados pelo padre Júlio Lancelotti, que é o coordenador da pastoral do povo da rua de São Paulo. Ficou muito forte, muito marcado, viu, Júlio? Grandes encontros aqueles, né? Sim, durante os 8 anos que o Lula foi presidente, todo fim de ano, na semana do Natal, ele vinha para São Paulo para um encontro com a população de rua, organizado a nível nacional, com toda a pastoral de rua a nível nacional, com o movimento nacional da população de rua e com o movimento nacional dos catadores de material reciclável. E cada encontro desse, o primeiro foi a abertura da Casa Cor da Rua, depois ele se encontrou na Copamar, embaixo do viaduto em Pinheiros, e cada ano, na Casa de Oração do Povo da Rua, esse encontro se realizava num determinado lugar, também aconteceu na quadra dos bancários, e a população de rua, a nível do Brasil, apresentava ao presidente suas necessidades, suas propostas, e foi construída aí a política nacional para a população de rua, que o presidente Lula assinou com um decreto estabelecendo uma política nacional para a população de rua, com várias providências, inclusive essa que agora, o ano que vem, está sendo tão candente, que é a questão do censo da população de rua, e nós sabemos que o censo está sendo muito cortado, que vai tirar, inclusive, a questão da imigração e várias outras questões. Então, esses encontros nasceram de uma visita que eu fiz ao Lula logo que ele tomou posse em Brasília, e fui lá ao Palácio do Planalto, e ele me convidou para almoçar com ele lá no Palácio da Alvorada. E aconteceu uma coisa muito interessante naquele dia, porque nós estávamos sentados para almoçar e alguém estava cortando grama, estava fazendo um barulho de bem, 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 bem. E aí o Lula, o chefe de ordens lá, o ajudante de ordens, ele disse, o que é isso? Isso é o cortador de grama. Aí o Lula falou, convida ele para vir almoçar aqui com a gente. E aí o rapaz veio e falou, não, presidente, desculpe. Eu falei, não, que é isso, meu companheiro? Senta aí, almoça aqui. Não, não, presidente, por favor, não. Ele disse, almoça. Aí a Marisa que falou, ô Lula, deixa ele almoçar onde ele quer. Ele disse, onde você quer almoçar? Aí, lá onde eu almoço sempre. Não, almoça aqui comigo, com o padre Júlio, está aqui, os nossos amigos. Não, não, presidente. Aí a Marisa disse, deixa ele almoçar onde ele quer, Lula, senão ele nem vai almoçar direito. Aí ele disse, tá bom, então vai lá almoçar onde você quer, mas você pode almoçar aqui comigo, não tem problema nenhum. E foi nessa conversa que, logo no início do primeiro mandato e no primeiro mês do mandato, ele combinou que viria, então, todo ano, no final do ano, na semana do Natal, visitar o povo da rua, visitar os catadores, e esse encontro foi crescendo muito, vinham delegações do Brasil inteiro para, junto com o presidente, combinar passos novos para o trabalho, para a convivência com os irmãos de rua. Então, esse é um fato, acho que único na história do Brasil e único na história mundial, um presidente da República que vem todo ano, e foi muito bonito um encontro embaixo do viaduto em Pinheiros. Eu lembro. O arcebispo de São Paulo era Dom Cláudio Umes, e Dom Cláudio falou uma frase lapidar que marcou a nossa cabeça. Ele falou com Lula, que era velho conhecido dele de Santo André, porque ele tinha sido bispo de Santo André nas greves dos metalúrgicos. Foi ele que abriu a matriz de São Bernardo para os grevistas, e foi Dom Cláudio que, na mesa de negociação, os patrões o chamaram para sentar do seu lado, e Dom Cláudio disse, o meu lado é do lado dos trabalhadores, e sentou do lado dos sindicalistas. Mas Dom Cláudio, naquele dia, embaixo do viaduto, disse, presidente, hoje aqui é a minha catedral, hoje aqui é o teu palácio. Fantástico.
Isso foi muito bonito, porque E, Júlio, é interessante você falar de Dom Cláudio Rubens, porque nesse momento ele já é emérito, né? Já está aposentado, mas o Papa Francisco não deixou ele ficar encostado, não vai ficar descansando, não, botou ele para trabalhar. Ele lidera a REPAM, né? Que é a rede panamazônica, né? A rede ecumênica panamazônica, e, portanto, ele está à frente da organização do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, uma figura-chave na igreja hoje, né? Sim, e que vai acontecer agora em outubro, e até você sabe que um desses sites que trabalha muitas questões populares, eu falei para eles esses dias que durante o Sínodo da Amazônia será canonizada a Irmã Dulce dos Pobres, que ocupou muitas casas lá em Salvador, que teve que enfrentar a polícia, que tem gente que maqueia um pouco a vida da Irmã Dulce, e a vida da Irmã Dulce é uma vida conflitiva, ela foi inclusive exclaustrada da sua congregação, que não aceitava. E eu duvido que o presidente do Brasil, o que se diz presidente do Brasil, terá coragem de ir a Roma assistir à canonização da primeira santa brasileira e enfrentar o Papa Francisco durante o Sínodo da Amazônia. Então, eles até me pediram que fizesse alguma coisa escrita sobre Bolsonaro e Irmã Dulce. Não combina, né? Não combina. Não combina. É muito importante você trazer essa dimensão, porque os conservadores tentam vender uma imagem de Irmã Dulce como se ela fosse uma santinha, coitadinha, domesticada pelos ricos lá de Salvador, da Bahia, e não é nada disso, né? Não foi domesticada, né? Por ninguém. Ela teve a decisão forte, firme e clara de que ela deveria de estar do lado dos pobres. Ela ocupou várias casas na Ilha dos Ratos, que depois foi submersa. A polícia veio, ela depois ocupou uns arcos que tinham em Salvador, o prefeito chamou, reclamando com ela. Então, a Irmã Dulce, claro que muitos desses políticos da época têm uma passagem interessante. O presidente da época, que era o Eurico Gaspar Dutra, ele, numa visita a Salvador, a Irmã Dulce ficou sabendo e ela fechou a estrada junto com o povo que ela convivia. E aí veio a segurança e disse: Irmã Dulce, é o presidente, eu só tenho que sair daqui, irmã. Alguns nem sabiam quem era. Ela disse: eu só saio daqui falando com o presidente. E ela pressionou tanto que o presidente Dutra foi lá e falou com ela na estrada. E ela falou: presidente, se o senhor veio aqui ver obras, não é comigo, mas se o senhor veio ver gente, é comigo. Então, eu queria dizer para o senhor não ficar vendo só obra, venha ver gente. E aí o Dutra realmente se tornou um benfeitor da Irmã Dulce. E um dia, quando ela visitou, teve uma conversa durante o regime militar com o general Figueiredo, ele falou: bom, Irmã Dulce, para eu lhe ajudar, só se eu fizer um assalto. Ela falou: bom, se o senhor fizer, só me chama que eu vou junto. Então, a Irmã Dulce é uma figura que impele e chama a atenção da igreja para ser o que o Papa Francisco pede, uma igreja pobre com os pobres. A Irmã Dulce viveu pobremente. Perdão. Ela vai ser beatificada em outubro, lá durante o Sínodo. Canonizada já. Dia 13 de outubro, durante o Sínodo da Amazônia. Então, é impressionante, porque estarão lá muitos bispos, inclusive Dom Cláudio, e estarão lá muitos indígenas e um grande contingente de soteropolitanos, de baianos. É interessante que eu tenho um painel da Irmã Dulce logo na entrada, ali no pátio da igreja, e os moradores de rua, alguns que são baianos, eles, quando a veem, falam: a senhora Dona Dulce. E eles têm muita deferência e falam: tudo que tem lá em Salvador foi ela que fez. Para o povo da rua, para as crianças abandonadas, para os pobres, para os doentes. Há um filme que é interessante das pessoas assistirem para tirar essa ideia romântica da Irmã Dulce, que se chama Irmã Dulce dos Pobres. Esse filme está no YouTube, pode ser visto, e vocês vão ver que, inclusive, quando da primeira visita de João Paulo II ao Brasil,
quando ele esteve em Salvador, as próprias autoridades e o clero e a hierarquia de Salvador escondeu a Irmã Dulce. E o povo na rua que gritava Irmã Dulce, Irmã Dulce, Irmã Dulce. E o Papa, que entendia alguma coisa de português, perguntou quem é que eles estão chamando. E aí não tiveram jeito e puseram a Irmã Dulce lá perto. Então, ela é, sem dúvida, e eu acho, a padroeira das ocupações, porque ela começou fazendo ocupações lá em Salvador e, no fim, ocupou o galinheiro do hospital, do convento, que depois virou hospital. Fantástico. E ainda tem nesse encontro de Júlio Lancelotti, Lula e Cláudio Umes, né? Acho que tem uma tríade aqui muito interessante, né? Que reúne esses três personagens. Que tem uma outra característica. Não sei se você que está nos assistindo sabe, mas o papel decisivo de Dom Cláudio Umes no momento da eleição do Papa Francisco em Roma, pelo conclave dos cardeais. Tem uma história muito interessante, né? Muito bonita, né, Júlio, desse encontro ali. Tanto que o Papa, Dom Cláudio não saiu mais do lado do Papa desde então, né? Sim, eles são muito amigos. E aconteceu uma coisa interessante. Um padre aqui de São Paulo, que é o padre Baronto, ele foi a Roma e ia ficar na Casa Santa Marta. E eu entreguei para o padre Baronto muitas fotografias do povo da rua, com uma fotografia do Papa, eles mandando mensagens, vários presentes que eles mandaram para o Papa Francisco. E o padre Baronto chegou lá na Casa Santa Marta e disseram para ele que ele não abordasse o Papa, que o Papa anda por ali, mas que ele não o abordasse. Mas ele queria entregar as coisas e explicar para o Papa Francisco o que era. E ele não conseguia. E ele encontrou lá na Casa Santa Marta com Dom Cláudio e falou para Dom Cláudio: olha, eu tenho tudo isso aqui, o padre Júlio mandou lá para o Papa Francisco, eu não consigo entregar. Aí Dom Cláudio falou: amanhã de manhã você me encontra, eu tenho uma audiência com o Papa, você vai comigo. E aí o padre Baronto foi todo feliz e entregou na mão do Papa, começou a mostrar, e o Papa Francisco falou: calma, eu quero saber quem é cada um, o que é que eles estão fazendo. E foi vendo foto por foto e falou: essa é a igreja que eu quero, é assim, junto dos pobres. E, no final, o Papa Francisco deu vários tercinhos e lembrancinhas para trazer para o povo da rua, mas ele disse: não, mas eu quero alguma coisa pessoal minha. E ele tirou o solidel dele e deu o solidel que está conosco, que o padre Baronto nos trouxe. E Dom Cláudio aí também falou bastante coisa, explicou para ele sobre a pastoral de rua, que Dom Cláudio acompanhou enquanto arcebispo de São Paulo, e nós temos hoje o solidel do Papa Francisco conosco. O povo da rua até fala para mim, o bonezinho do Papa. E muitos falam, esse é o bonezinho do Papa e esse é o Papa que gosta de nós. Eu já tive, tá? Esse solidel está colocado dentro de uma caixa acrílica transparente. Sim. Ele fica lá na sede, na sala de reunião da Casa de Oração do Povo da Rua, que é a sede da Pastoral do Povo da Rua. E de vez em quando, tem fotos. Olhem no Facebook do Padre Júlio. Tem fotos, eu até já publiquei no meu também, do Padre Júlio levando. Aí esse solidel sai em desfile pela cidade, e aí o pessoal na rua, né, pega o solidel, né, admira, é muito bonito. Até na Cracolândia, né? Nós já levamos. Ah, sim. Até na Cracolândia ficou lá no chão, junto deles, e o Papa Francisco diz: é o meu gesto de ternura, de carinho pelos irmãos de rua, pelo povo da rua. É tudo muito impressionante, porque é isso que eu estava falando, né? O Dom Cláudio Umes estava sentado ao lado do Papa, na verdade, não, ao lado de Bergoglio, lá na reunião, na sala dos cardeais, quando sai a notícia da eleição dele. E ele vira a primeira pessoa que abraça quem viria a ser Francisco, que abraça Bergoglio, Jorge Bergoglio, é o Cláudio Umes, que abraça e sussurra no ouvido dele: não esqueça dos pobres, né? E acho que isso aqui foi decisivo, inclusive, para que Bergoglio se tornasse Francisco, né? Sim, ele disse que ficou pensando, pobres, 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 tanto que no dia da eleição do Bergoglio, quando foi anunciado Francisco, muitos diziam: é o Francisco Xavier,
porque é jesuíta. E houve uma especulação muito grande Eu lembro, é verdade. O primeiro ou não, e só Francisco. E diziam que Francisco ele está se referindo. Por quê? De certa forma, o nome de Francisco continua sendo explosivo no mundo e na igreja, é um nome de todas as religiões. Francisco não é um santo católico. Francisco é um sinal de esperança de vida, de defesa da vida para a humanidade. Hoje, todas as religiões conhecem o São Francisco, né? Nós chamamos de São Francisco, mas todos conhecem a figura do Poverello. E o Papa Francisco logo explicou que o Francisco que ele tinha escolhido como inspiração era o de Assis mesmo, era o Francisco dos Pobres, aonde, no ano que vem, em Assis, o Papa Francisco vai estar com economistas e com pessoas que vão pensar uma nova economia para o mundo. Sim, eu sei que você está participando das discussões preparatórias desse encontro, Júlio. Tem muitos que estão aqui participando, esse grupo está crescendo e eu muitas vezes pergunto, dentro desse mundo neoliberal, como construir uma nova possibilidade que não seja paralela, mas que seja realmente impactante para um povo como todo o povo periférico do mundo, e o Brasil hoje está nessa situação de empobrecimento acelerado. Você sabe, Mauro, me causou muito impacto ver aqueles etíopes que morreram de sede e de fome no barco porque ninguém os queria receber. O governo que se diz tão cristão na Itália e gente religiosa que aparece lá rezando e diz esses refugiados só vão ver os portos italianos em cartão postal. E não aceitaram. Então, esse grupo etíope morreu de fome, de sede, no mar. Isso é uma coisa... parece que nós não estamos mais em 2019. A miséria que nós estamos vendo no Brasil, o aumento da população de rua em todas as cidades, as propostas do governador do Rio de Janeiro de higienistas e que se repetem em todas as grandes cidades do Brasil hoje, nas capitais, uma explosão do número de moradores de rua. Eu fiquei muito impressionado, Júlio, com o seu Facebook hoje também, no seu Instagram, no seu Twitter. O Padre Júlio Lancelotti é super ativo nas redes sociais, ele tem uma presença realmente forte e é importante porque ele vai disseminando a mensagem. Evangelho é isso, é disseminar a boa nova. Mas houve uma sequência de fotos, inclusive em branco e preto, da celebração, imagino que tenha sido a missa desta manhã, lá na paróquia São Miguel Arcanjo, né, onde você é pároco, e uma sequência de fotos muito impressionante, muito impactante, belas e ao mesmo tempo trágicas, da partilha do pão com o pessoal da rua ali. A situação está muito dura, né, Júlio? É impressionante que assim a fome e a miséria impacientam as pessoas. Eles têm uma ansiedade muito grande se vai conseguir tomar um copo de leite, se vai conseguir comer um pedaço de pão. Então, isso impressiona. E hoje eu comentei na missa, o Evangelho do próximo domingo é um trecho explosivo de Lucas da crítica da ambição e da acumulação. Mas, no momento de necessidade e de acumulação, desumaniza tanto os ricos que acumulam quanto os pobres que não têm nada. Todos acabam sendo desumanizados, porque a necessidade também te desumaniza. Então, fica uma competição, o medo de não ter o que comer, a ansiedade de ter pressa de saciar a fome, e outros, que são poucos, a necessidade de acumular, de não partilhar. Então, nós estamos vivendo um momento dramático em que nós precisamos ter uma espiritualidade muito forte para enfrentar, para resistir, para não deixar cair em tentação, como nos diz o Pai Nosso diariamente, para que o pão de cada dia possa chegar a todos. Então, nós estamos vivendo um momento dramático da nossa história. Queria que você contasse, partilhasse
nossa comunidade aqui do Paz e Bem e do 247, Júlio, um pouco antes da gente entrar no ar, estava me falando a história impressionante de dois jovens, dois homens, vindos, agora que eu estou me dando conta, exatamente, do Espírito Santo, né? Não é isso? Sim, os dois chegaram muito aflitos, com o rosto com tristeza, com horror. Eles estavam muito sujos. Eles disseram: padre, nós dormimos, faz 2 dias que nós dormimos na rua. Nós viemos a pé de Vitória, deixamos lá nossas companheiras e filhos e viemos procurando trabalho e não encontramos lugar para dormir. Ligamos no 156, eu pus até uma gravação deles falando nas redes sociais e dizendo: chega de mentir, Prefeitura de São Paulo. Eles chamaram 156, não veio socorro. Eu liguei ontem para a prefeitura, hoje eles tiveram um lugar para dormir, vieram de manhã para ver como conseguiriam alimento para o almoço, e agora à tarde eu os encontrei na porta de um depósito, que eles disseram: nós vamos trabalhar agora como catadores. E o rosto deles traz uma tristeza, e está curtido por quem ficou vários dias na estrada, a pé. E esse fenômeno está acontecendo no Brasil. Há um grande deslocamento de pessoas pelas cidades em procura de emprego, muita gente se deslocando. E eu estou encontrando diariamente muitos jovens que vêm da Grande São Paulo ou de outros estados que não encontram trabalho aqui e pedem: eu queria voltar. Conseguimos esses dias, um estava tão sofrido, eu gravei com ele, o Joel. O pai dele o aceitava de volta em Porto Alegre, mas não tinha como financiar a volta dele. A mãe morreu faz algum tempo, a angústia saltava, a tristeza brotava dos olhos dele. Aí uma pessoa entrou em contato e me disse: eu vou ajudar com a passagem. É tão comovente. Ele conseguiu, porque o carro da empresa dessa pessoa o levou até a rodoviária e o embarcou. Ele, nessa angústia, nessa alegria, ele conseguiu pegar o endereço e mandou para a empresa um e-mail agradecendo, comovido, que já estava na casa do pai em Porto Alegre, agradecendo o carinho daqueles que ajudaram ele voltar para casa. É dramático, dramático. E uma quantidade de gente na rua jamais vista, né, Júlio? Sim, o aumento é vertiginoso. No Rio de Janeiro, é um aumento assustador, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, há um número muito maior de pessoas que estão há menos de um ano na rua, que tem menos de 40 anos, muita gente entre os 18, os 19 e os 25 anos estão pelas ruas da cidade procurando trabalho, sendo tratados como vagabundos. Eu já falei isso várias vezes, falei com algumas pessoas da imprensa nesses dias, que aqui em São Paulo, por exemplo, todos os eventos, como o Lollapalooza, são todos montados pelos moradores de rua, que montam, carregam toda aquela estrutura para ganhar 40 ou 50 reais por 12 horas de trabalho. Um trabalho que tem que ser feito por alguém, mas um carregador free, hoje, cobra de 150 a 200 reais. Essas empresas quarteirizadas, que recebem um valor por volta de 150 a 200 por pessoa, paga 40 ou 50 para o morador de rua. Isso é o que o Evangelho chama atenção nesse domingo, a ambição que empobrece, a ambição que envenena, que tira a capacidade de ver o irmão. Não, tá demais. Eu lembro, conheci o Padre Júlio Lancelotti em 2005, quando me tornei missionário da Pastoral do Povo da Rua em São Paulo. Estava morando em São Paulo na época e fiquei lá por 5 anos. A gente conviveu bastante naqueles 5 anos ali. E agora, recentemente, a gente voltou a estar junto de novo. Fiquei muito impactado a diferença da condição da população, do povo da rua, né, de 2005, estamos falando um pouco mais de 10 anos atrás, para agora. Como ficou um negócio muito mais massivo, muito mais gente, essa coisa da ansiedade, da agressividade, muitos homens, né, o que torna também um ambiente ainda mais agressivo. Eu lembro, Júlio, você vai lembrar com certeza,
eu conheci nessa jornada na rua, era muito interessante, né? Porque eu era empresário, então de madrugada estava celebrando na rua e depois, no final da manhã, estava em reunião com homens ricos, que eu pensava, se eles tivessem ideia de onde eu estava algumas horas atrás. E nessa conheci muita gente, que é amigo de muita gente na rua, mas muito especialmente da Tânia e da filhinha dela, Paula, naquela época com 8 anos de idade. Sim. E elas foi uma surpresa para mim, um choque, assim, eu fiquei muito espantado e, nossa, chorei tanto quando a Tânia me convidou para ser o padrinho do batizado da Paula lá na Casa de Oração do Povo da Rua, Sim, que você batizou, e mergulhou sim. ela numa tina enorme. Nossa, foi linda aquela celebração. É. Então, Emo... e a população de rua espanta nesse momento, porque muitas pessoas não têm a vivência de morar na rua. Eles são pessoas que estavam trabalhando. Hoje, no Rio de Janeiro, está se encontrando a classe média na rua. Então, nós estamos num processo de aceleração muito grande. Mas isso que você lembrou da Tânia, lembra que nós não podemos perder a dimensão humana dessas pessoas. Não podemos idealizá-los. Eles são seres humanos como todos os outros, que estão à mercê de todas as coisas. Mas há momentos em que eu falo coisas muito sérias com eles, coisas muito provocantes, eles ficam muito em silêncio, ouvindo, porque eles vão também criticamente considerando a realidade desumana em que nós estamos sendo, não mergulhados, afogados. Nós estamos, nesse momento do Brasil, sendo afogados pela maldade, pela injustiça, pela mentira, pela violência, pelo higienismo, pelo preconceito, pela discriminação. E essa realidade multifacética, né? Se a gente teve a Tânia e a Paula, a Tânia hoje está casada, trabalha, mora numa casinha aí no centro de São Paulo. A Paula é uma jovem fantástica, está fazendo faculdade, daqui a pouco vai virar gerente na loja onde ela trabalha, mas foi um processo, né? Elas, de avanços e recuos, as duas vinham para dentro de uma instituição, aí voltavam para a rua, foi um avanço e recuo. Agora, por outro lado, Júlio, quanta gente que eu abracei e beijei naquele tempo e que morreu. E que Morreu. morreu. E morre, como muitos morreram de frio pelas ruas, outros são vítimas da violência. Nós vivemos quantas vezes bombardeios na Cracolândia, bombas de gás, vivemos uma situação, tenho vivido nesses últimos meses, situações de higienismo nas ruas de São Paulo. Outro dia nós estávamos cercados num quarteirão dos dois lados, pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Civil, além das máquinas, dos carros de água, de um trator, de uma escavadeira da prefeitura para remover as pessoas de rua. Quando eles mudaram as coisas de calçada, eu disse para eles, só que hoje vocês vão ter um problema. Se vocês levarem as coisas deles, vocês vão ter que me levar junto. Hoje vocês vão ter que me levar preso. Não, nós não queremos levar você preso, padre, vai dar uma bruta confusão. Falei, mas se vocês pegarem as coisas deles, eu vou junto. E aí um carrinho até de um dos catadores já tinha um posto no caminhão, eu tanto esperneei lá com eles que eles desceram o carrinho e devolveram para o catador. Mas aí depois conseguimos guardar as coisas dentro do Centro Comunitário São Martinho. Mas a violência contra a população de rua, a intolerância, o incômodo que causa para os condomínios, para os comerciantes, e essa situação vai aumentar. E eu disse esses dias na comunidade, digo aqui agora com você também, todos seremos atingidos. A situação de maldade estrutural, o pecado estrutural que assumiu o governo brasileiro e a ordem internacional neoliberal e capitalista vai atingir a todos. Eu lembrei até essa semana que o pessoal dizia, minha bandeira nunca será vermelha, só da conta da luz, que subiu agora e foi para a bandeira vermelha também. Então, nós estamos vivendo um momento de pauperização acelerada e vai atingir a todos. Não vai atingir a elite, que sempre ganha e que sempre lucrou em cima dos pobres. Esses vão continuar enriquecendo, mas a grande parte do povo vai ser atingida. Ô, Júlio, como é que é a sua relação? Porque você vive pelas ruas, né? Você é o padre do povo da rua, mas é ao mesmo tempo pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, na região do Belém,
que é uma região de classe média, média baixa, ali perto da Moca. E você, primeiro eu queria perguntar, os seus paroquianos, que são gente de classe média, em sua imensa maioria, eles convivem bem com essa dimensão do povo da rua ali na paróquia? Olha, tem muitos assalariados, muitos aposentados, muita gente sofrendo. Alguns, hoje, por exemplo, terminou a missa do Coração de Jesus da primeira sexta-feira do mês, grande parte foi me ajudar. Esses lanches que aparecem nas fotografias que eu estou dividindo é a comunidade que traz. E várias pessoas que estavam na missa vão ali para o quintal cortar e rechear e dividir as coisas e preparar o lanche. E algumas senhoras também e outros dividem. Eles me ajudam muito, os moradores de rua. Mas tem muita gente que ajuda. Tem uma senhora, uma professora muito militante, ela todo dia faz um doce, um bolo, um cuscuz, uma coisa bem gostosa e diferente e traz. Então, as pessoas querem ser solidárias. Eu acho que há um grande movimento de solidariedade, mas tem que ter uma solidariedade estrutural. A caridade, o amor, ele não pode ser só um gesto, ele tem que ser também estrutural. Por isso que o Papa Francisco está pensando nessa questão dessa nova economia, dessa nova ordem mundial, porque nós temos que pensar, e como já foi dito muitas vezes no magistério da Igreja, a política é uma forma avançada de caridade, porque você tem que pensar saúde pública. Está faltando, estão sendo cortados 19 medicamentos, está sendo cortada insulina, remédio para transplantados, remédio para câncer de mama. Então, isso é uma negação do amor de Deus, da paternidade amorosa de Deus, da compaixão e da misericórdia. Então, nós temos que buscar uma nova forma de uma caridade que passe pela ordem da sociedade, essa ordem que ela sempre é injusta por si mesma, mas ela está, além de injusta, se tornando pecaminosa e assassina, porque tira as pessoas em São Paulo, muitos mal, voltaram a cozinhar com lenha, estão cozinhando com etanol, porque é impossível comprar um bujão de gás. Muitas mulheres chegam lá na paróquia carregando o bujão de gás vazio, na esperança de encontrar um jeito de voltar com o bujão de gás cheio, preenchido de gás, para poder cozinhar. Em lugares, às vezes, muito pobres, onde cozinhar com etanol ou com lenha é muito perigoso. Então, nós temos que ver a verdade como ela é. A misericórdia é conflitiva. A misericórdia não é um sentimento, um perfume, é um conflito, é um confronto. E disso nós não podemos fugir. E se você tem essa dimensão, então, de uma solidariedade militante ali na convivência da sua comunidade paroquial, por outro lado, Júlio, isso me preocupa sempre, ali o mercado imobiliário, né, ali da região da Moca, vive em confronto com você, você tem sofrido ameaças de vida. Como é que está essa situação atualmente, Júlio? Então, foram instaurados inquéritos, a própria Organização dos Estados Americanos emitiu uma cautelar para o governo brasileiro. Em alguns momentos, eu percebo que eles ficam um pouco receosos de me atingir, mas não adianta não atingir a mim, não pode atingir o povo da rua, os irmãos de rua. Mas a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, emitiu uma cautelar para que o governo brasileiro me proteja e garanta o trabalho na defesa dos direitos humanos e na defesa dos mais pobres, da população de rua, em todos esses conflitos. Porque aqui na Moca saíram, inclusive, nas redes sociais, morte ao Padre Júlio. Já passou da hora. Temos que acabar com esse padre. E isso acabou indo para o Ministério Público e foi também para a Organização Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu essa cautelar, e agora há pouco tempo houve uma mesa de negociação onde duas situações do Brasil foram levantadas. A da companheira da Marielle, no Rio de Janeiro, e a minha situação aqui em São Paulo, com essas ameaças que foram muito explícitas e são muito fortes.
Padre Júlio Lancelotti, eu vejo até que você está olhando para o lado, porque, gente, vocês não fazem ideia, eu convivi com o Padre Júlio Lancelotti. A demanda que tem em cima dele o dia inteiro é um, é outro, não para. Um negócio assim impressionante, impressionante, realmente normal. Acho que, né, correm para o Júlio quem não tem para onde mais para onde correr. Né? E a grande questão é a seguinte: esse quem não tem mais para onde correr são milhares, milhares, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então é muita gente, a demanda sobre o Júlio é grande. Vamos ter que encerrar essa conversa, pode se estender por horas, tem muita conversa, vamos fazer outras conversas com o Júlio. Mas antes de encerrar, eu acho que é importante dizer, né, Júlio? Acho que essas mensagens chegam para você. Como você é uma pessoa amada, né, não só pela população de rua, né, como você é admirado. Eu vejo aqui no Paz e Bem o tempo todo que falando o seu nome, né, lá no 247, por onde eu ando, Júlio, lá em Curitiba, em todo lugar, há uma admiração, um amor militante na sua direção, que eu acho que tem muita relação com o amor que é endereçado, né, que é encaminhado lá para aquela cela em Curitiba, né? Acho que sempre vejo muita identidade entre você e o Lula e o lugar que vocês ocupam na sociedade, na história, na memória e no coração do povo brasileiro. É muito bom a gente estar juntos de novo, Júlio. Muito bom mesmo. Eu agradeço muito, agradeço todos que nos acompanharam e nos acompanham, agradeço tantas pessoas que nos ajudam, que formam realmente uma trincheira de proteção num momento de tantos conflitos e de tantos desafios. O que eu espero muito, realmente, eu gostaria de explicitar isso, é que o Lula seja libertado o quanto antes. Porque a questão hoje da prisão do Lula não é uma questão de um partido. Tem gente que fala de partido. Não é uma questão partidária, mas é uma questão de humanidade. É uma questão muito séria de um preso que todos sabem, é um preso político, é uma prisão arbitrária, é uma prisão injusta. Então, nesse caso, como muitos presos no Brasil estão arbitrariamente presos, de maneira injusta, amargando a prisão, assim também nós queremos que um desses que está sofrendo essa injustiça e sofrendo essa amargura seja libertado, para que todos sejam libertados. Lula livre. Lula livre, Lula livre. Vou contar para vocês uma coisa. Por conta desta identidade entre Júlio e Lula, Lula e Júlio, hoje, no Paz e Bem dessa sexta-feira, da manhã dessa sexta-feira, eu partilhei com todo mundo que resolvemos lançar um livro sobre a espiritualidade de Lula. Né? Um livro, vão ser uma série de artigos, né? Frei Beto está escrevendo, o Leonardo Boff, a mãe de santo Adriana de Nanã, o rabino Alexandre Leone, o Raj Magolin, o pessoal do Islã, gente de diversos caminhos de espiritualidade estão escrevendo artigos para olhar como enxergam a espiritualidade do presidente Lula. Um dos que vai escrever, exatamente, é o padre Júlio Lancelotti, para falar deste Lula, que é o presidente da rua, né? O presidente do povo da rua. E aí o que eu quero contar para vocês é o seguinte: o livro vai ser vendido pela editora 247, nós estamos vendo depois, né? Ele vai ser feito digitalmente, e depois estamos vendo uma editora para editar em papel. Ele vai ser vendido, toda a renda da venda vai ser revertida para a Vigília Lula Livre. E se Lula tivesse sido libertado, a vigília tivesse sido encerrada, então a renda será revertida para a pastoral do povo da rua de São Paulo, porque acho que essa é a identidade grande. Lula Júlio, Júlio Lula, né? Presidente do povo da rua, o padre do povo da rua. Para terminar, Júlio, eu sempre peço isso aqui. Eu queria uma bênção tua para essa. Tá todo mundo que está nos assistindo, né? O que é bênção? É bem dizer, benedicere, né? Benedicere, bem dizer, dizer boas palavras. Que boa palavra você nos diz para a gente encerrar essa conversa, Júlio? Eu peço sempre, como uma bênção de Deus, que é o bem dizer, que ninguém fale mal do povo da rua, que ninguém os insulte, que ninguém os trate com crueldade. Cumprimente o irmão de rua, olhe nos olhos deles, dê um sorriso. Se você não pode fazer nada, há uma coisa que todos podem fazer: não falem contra eles. Ensine para os seus filhos e para todos que eles são nossos irmãos, que elas são nossas irmãs. Não sejamos cruéis. Isso todo mundo pode fazer. Isso não custa nada. Diga uma boa palavra, diga um gesto,
faça um gesto de solidariedade, partilhe alguma coisa. Essa noite vai ser fria em São Paulo, amanhã vai estar muito frio também. Leve uma bebida quente para um irmão que estiver na calçada. Fale alguma coisa, converse, mesmo que você não leve nada. Sente do lado, fale alguma coisa. Nós temos que resistir com gestos de humanidade e temos também que resistir com gestos políticos, com mudanças estruturais. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte de uma história, dessa história da qual faz parte Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, Irmã Dorothy, Margarida Alves, Padre Josimo, Padre Ezequiel Ramin, e eu chego até Dom Oscar Romero e Bartolomeu de las Casas, Zumbi dos Palmares, o Conselheiro. Então, nós temos que fazer parte de uma história. E agora é a nossa vez de levar a tocha, que essa tocha não se apague e que nós tenhamos coragem de passar para outros, para que a luta continue. É isso aí, Júlio. Muito emocionado e grato pela tua presença aqui. Paz e bem, gente de Paz e Bem do 247. Paz e bem, Deus abençoe a todos. Amém.